Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Fala para mim se o áudio tá ok. Quem já tá por aí, manda um oi no chat aí, ó. Já fala para mim de qual cidade que você é. Se você estava na última aula, se você já trabalha em farmácia ou não. Fala, Roger. Boa noite. De onde você é, Roger? Fala aí para nós. Manda no chat aí. Você já trabalha em farmácia? Você estava na última aula? O áudio tá ok? Me ajuda aí pra gente começar. Nailma Luna. Boa noite. Eu mostrando quem tá por aí, ó. O Roger. O Roger já tá por aí. A Nailma Luna já tá por aí também. Ó, o Roger falou que tá sempre por aqui acompanhando. Eu lembro de você mesmo. De Goiânia, estado de Goiás. Já vamos começar, tá, gente? Só esperar dar o horário certinho aqui. 9h15 a gente começa. A Nailma Luna, sou de Maceió, Alagoas, sim, trabalho em farmácia. Show de bola. Tá aqui então para melhorar seus conhecimentos, melhorar seus resultados. Show de bola, Roger. Ó, Roger, estagiário, cara. Você vai se dar bem, você vai sair na frente da galera aí, cara. Depois você vai voltar aqui nos comentários a me contar. Bem que você avisou. Deixa eu só abrir um arquivo aqui que a gente vai precisando. Na hora eu abro. Deixa eu deixar aberto já. Quem for chegando aí, pessoal, ó, manda aí no chat aí de qual cidade e estado que você é. Se você já trabalha em farmácia ou não. Se você estava na última aula, tá? Daqui a 3 minutinhos a gente vai começar. Ah, outra coisa. Fala para mim onde, ó, presta atenção. Fala para mim onde vocês recebem meus avisos. Se vocês olham mais no e-mail ou pelo Telegram. Aqui na descrição da live tem o link do meu canal do Telegram, tá? Onde eu mando lá os avisos da live também e também mando por e-mail. Então, se você não é cadastrado na minha lista VIP ainda, cadastra aqui, tá? E se você não tá no canal do Telegram, depois da live também, você clica aqui e entra lá. Beleza? Pessoal chegando aí, vamos dar só mais um tempinho, pessoal. Ainda não tá na hora que a gente marcou, tá? Ó, Tairone Leite. Oi, Tairone, de qual cidade que você é, cara? Você já trabalha em farmácia? Você estava na última aula? O áudio tá ok? Analice Couto, boa noite. Você é de São Paulo, olha lá, de São Paulo. Tairone da Serra. Estou trabalhando agora, farmácia Mônica. Que legal, cara. Meu primo tem uma farmácia dentro do OK. Eu não sei se é na Serra, se é em Vitória. Da Rede Soma. Show de bola. Ah, você tá na farmácia agora. Show. Pessoal, vai mandando aí no chat aí. A gente já vai começar, tá? Eu gosto dessa interação aqui. É legal para a gente aquecer os motores enquanto todo mundo chega. Tô olhando se meu ar-condicionado estava estragado aqui, mas é porque tá quente mesmo. Rapidão.
Vamos lá, o Júnior Santos é show. Boa noite, Camargo. Trabalho com farmácia há 3 anos. Eu sou subgerente da minha rede. Não estava na última aula. Sou o Júnior Santos de Araranguá, Santa Catarina. Show de bola. Trabalho na Ultra Farma Popular. Show de bola. Então, pessoal, vamos começar então. Beleza? Vamos começar. Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa fazer em cada tipo de atendimento no balcão de farmácia, tá? Essa aula, ela é uma aula focada, assim, bem focada na parte comercial, tá? Ela é um misto de parte técnica e parte comercial, mas a gente vai abordar mais o aspecto comercial. Então, o que você precisa fazer em cada tipo de atendimento no balcão de farmácia? Então, a gente tem basicamente 3 tipos, né, de atendimento no balcão de farmácia. A gente geralmente tem o atendimento a prescrições médicas, né? A gente tem o atendimento de pedidos e encomendas. A pessoa chega ali com... Então, aqui, ó, a pessoa chega com a receita na mão, né? Prescrição médica ou odontológica. Aqui, a pessoa chega ou com um papelzinho, ou então com o nome de um medicamento no celular, né? Ou então o nome de cabeça mesmo, tá? E aqui a gente tem as indicações de medicamentos, que é onde você vai ser cobrado, né, sobre exercer com maior aí, habilidade, né, todo o seu conhecimento. Então, assim, ó, a gente está construindo, volta aqui comigo aqui rapidão, a gente está construindo um conhecimento. Na primeira aula, eu falei sobre, na aula 001, eu falei sobre como estar preparado para o balcão de farmácia. O que é preparo? Na aula 002, eu falei sobre como atender o cliente, como receber, frases de atendimento, né? Algumas técnicas de venda ali. E hoje a gente vai falar sobre como você reagir a cada tipo de atendimento no balcão de farmácia. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, ó, vamos começar, então, com o atendimento a prescrições. Beleza? Para a gente saber interpretar bem as coisas, a gente tem que saber o padrão, né? Como é que você sabe se uma coisa está estragada? Conhecendo como que ela é certa, né? Se você vê uma caneca rachada, se eu tivesse vendo essa caneca aqui, ó, ela tivesse com trincado aqui, você ia saber que estava trincado. Por quê? Porque você conhece como que é uma caneca inteira. Na farmácia, a mesma coisa. A gente precisa saber como é o ideal para poder reagir e poder trabalhar com a realidade que a gente tem. Então, uma prescrição, ela tem um padrão ideal, que deveria ser o ideal, né? Que são os elementos de uma prescrição. Como que deveria ser? Por que eu estou falando como que deveria ser? A gente sabe que elas não vêm como deveria ser, né? Então, ó, de início, o que deveria vir aqui na prescrição? Cabeçalho, né? O que é o... não importa o formato que seja, se em papel, se impressa, à mão ou digital, né? Na folhinha, né? Que você deixa na mesa do consultório ali, tem que conter o quê? O nome da clínica ou o nome do consultório odontológico, né? De preferência com o número de telefone, nome e endereço do paciente. A gente sabe que isso aqui raramente vem. Documento e número de identificação do paciente. Raramente vem. Nunca vi. Já vi o nome completo, mas identificação do paciente na prescrição, eu nunca vi. Idade do paciente para crianças e idosos, principalmente, é raro também a gente ver. Via de administração. As prescrições, depois a gente vai ver ali os modelinhos, né? As prescrições, elas deveriam vir ali com sessões, né? A gente tem ali a prescrição, a folha ali, e a prescrição deveria vir separada em sessões. E, na verdade, elas não vêm, tá? Depois você tem que ter o quê? O nome do medicamento ou fármaco, a dose, a forma farmacêutica. Então, o nome do medicamento, Proflan ou aciclofenac, um exemplo, né? Proflan, o nome comercial, aciclofenac, o nome do fármaco, dose, 500 miligramas, ou a concentração, né? Por exemplo, é muito comum em receitas de antimicrobianos em suspensão, vem lá, azitromicina, 200 miligramas por ml, né? E no final, assim, na frente, 900 miligramas. Então, aqui 200 miligramas por 5 ml é concentração, é quantidade de fármaco em quantidade de medicamento.
e o 900 miligramas ali é a dose. No caso de comprimido, já vem a dose, né? 500 miligramas. Forma farmacêutica, se é suspensão, se é comprimido, se é cápsula. Quantidade total do medicamento para o período estipulado no esquema posológico. Raramente também, cada vez está mais raro os médicos prescreverem isso aqui. Nos Estados Unidos, isso é muito respeitado. Muito respeitado. Então, você vai ver lá, um dia que você for nos Estados Unidos, você vai ver lá o farmacêutico frenético lá dentro, lá no fundo da farmácia. Geralmente mulher, eu nunca vi um farmacêutico homem lá trabalhando. A mulherada domina lá. A mulherada pá, vai aqui, vem ali, duas mulheres trabalhando, separa e conta ali. É fracionado, né? A quantidade exata de comprimidos para o tratamento. Esquema posológico, né? Quantas vezes ao dia, de quantas em quantas horas. Tempo ou duração do tratamento, né? Por 10 dias, por 7 dias, por 30 dias. Uso contínuo. Instruções e cuidados com o medicamento. Isso aqui raramente vem. Raramente, tá? Geralmente é a gente que faz isso aqui no balcão da farmácia, ó, essas instruções, cuidado com o medicamento, deveria ser o prescritor que fizesse isso, né? Data da emissão e assinatura e o número da inscrição do profissional. Eu fiz um modelinho aqui pra gente, deixa eu compartilhar aqui pra gente analisar, tá? Eu fiz um modelinho aqui pra gente ver juntos aqui como deveria ser. Ó. Tá aparecendo aqui então, né? Então vamos lá. Ó, então assim, ó. Aqui, ó, a identificação do prescritor, tá? Fiz um nome simulado aqui, Dr. Octopus Bones, CRM ou CRO dele, né? Ou CRMV, de médico veterinário, né? CRMV. O nome do paciente aqui, daqui deveria vir também as informações dele, geralmente não vem, né? Então, aqui que eu falei para você sobre as sessões, ó, tá vendo? Aqui eu separei por uso oral ou enteral, é a mesma coisa, tá? Então, se algum dia algum médico mais de vanguarda, aí, um cara que realmente estudou, né? Cara mais cuidadoso, criterioso, o cara prescrever assim, uso enteral, não se desespere. Uso enteral é a mesma coisa de uso oral, tá bom? Aqui, ó, aquele exemplo que eu já tinha falado, Proflan, que é o nome comercial, tá? A dose, a quantidade de comprimidos para o tratamento, esquema posológico, ó, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 6 dias. 12 em 12 horas, 2 comprimidos por dia. Vezes 6 dias, 12 comprimidos, tá certinho. Ciclobenzaprina, o fármaco aqui relaxante muscular. Quantidade, 30 comprimidos, suficiente para o tratamento. Vamos ver se é suficiente para o tratamento mesmo? Toma um comprimido de 12 em 12 horas por 15 dias. 12 em 12 horas dá 2 por dia. Vezes 15 dias, 30 comprimidos. Ok, vai dar, tá? Então aqui a gente tem as sessões, né? Ó, tipo de uso, né? O uso oral. Aqui a gente vem outra seção, uso tópico. Cortisonal creme, ó, nome comercial, forma farmacêutica e concentração, tá? Concentração ou dose aqui. Aqui é a concentração, 10 miligramas por grama. Porque pode ter o mesmo medicamento com nome comercial, com a mesma forma farmacêutica, só que aqui, ó, a dose é diferente, tá? Para você dar um exemplo, clotrimazol de uso vaginal, tem ele, eu acho que de 10 e 20 miligramas por grama, tá? E ele difere também na quantidade de aplicadores. Mas isso aqui, ó, é fundamental para você diferenciar dois medicamentos. Usar 3 tubos, esquema posológico, ó, passar no local da dor de 8 em 8 horas por 30 dias. Aqui, como é creme, não vai dar para a gente calcular, só se a pessoa tivesse uma balança de precisão, né? Em farmácia hospitalar, eu já trabalhei num hospital lá em Colatina que era pesado, 30 gramas, né, do produto ali. Aí, ó, beleza. Então, nós temos 3 sessões nessa prescrição aqui. A sessão dos medicamentos que vão ser usados por via oral, a sessão dos medicamentos que vão ser usados por via tópica, né? Tópica aqui, ó. Pode vir aqui também, uso tópico. Aí o cara passar ali, neopiridin, que é, mas está sendo usado dentro da boca, uso tópico? Por quê? Porque ele não vai atingir a circulação sistêmica.
Ele não vai ser distribuído, ele não vai passar no intestino para ser absorvido lá, atingir a corrente sanguínea e distribuir para o corpo todo. Ele está sendo usado topicamente na mucosa. Vai ter ação sistêmica local, mas não no corpo todo. Beleza? Então, fica atento com isso também. E uso parenteral. O que é uso parenteral? Aquele uso que não é oral, tá? Então, se vier aqui intramuscular, intravenoso, são usos parenterais, beleza? Aí aqui, ó, ele prescreveu, o doutor Octopus Bones ali, ó, prescreveu dipropionato de betametasona, na concentração de 5 mg por ml, mais fosfato de sódico de betametasona, 2 mg por ml. Isso é concentração. Você tem um fármaco aqui, um medicamento, desculpa, você tem um medicamento composto de 2 fármacos, né, do dipropionato de betametasona, mais do fosfato de sódico de betametasona aqui, ó, tá? Uma ampola de 1 ml, só que ele prescreveu 4 ampolas, tá? Aplicar por via intramuscular ou intraglútea, tá bom? A cada 7 dias. Então vai dar para quantos? Vai dar para 4 semanas, um mês de tratamento. Beleza? Então aqui a gente vai avançando aqui nesse entendimento aqui da prescrição. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4 medicamentos diferentes na mesma prescrição, tá? Um anti-inflamatório e analgésico, um relaxante muscular, um anti-inflamatório corticoide tópico e um corticoide aqui de uso intramuscular, tá bom? De liberação prolongada, né? O efeito dele dura aí, dependendo do caso, até 3 meses. Aqui a identificação do local, a data, tá? Depois, para alguns tipos de prescrições, vai ser muito importante assinatura e carimbo do prescritor, tá? Então, ó, essa prescrição aqui, se você for olhar, ela atende aqueles critérios que a gente viu lá atrás juntos, tá bom? Então, ó, olha aqui de novo, você tem aqui 4 medicamentos, uma sessão de uso oral, uma sessão de uso tópico, tá? E outra sessão aqui de uso parenteral, bem separadinho aqui, para não haver erro, tá? Tanto de interpretação quanto de dispensação, bom? Então, vou parar a tela aqui e vou compartilhar de novo a apresentação para a gente conferir lá o que a gente estava falando, né? Então, beleza, ó. Tinha lá o nome do endereço do paciente? Tinha o nome, mas não tinha endereço, tá? Tinha documento de identificação do paciente? Não, não tinha. Tinha idade do paciente? Não, não tinha. Tinha via de administração? Tinha. Tinha nome do medicamento, fármaco, dose, forma farmacêutica, quantidade total do medicamento por tempo estipulado no esquema posológico? Tinha. Tinha o esquema posológico? Tinha. Tinha tempo e duração do tratamento? Sim. Tinha instruções e cuidados com o medicamento? Não. Tinha data de emissão? Tinha. Tinha assinatura ali do prescritor? Teoricamente tinha, né? Teoricamente tinha ali, só que eu não coloquei, mas considerando ali que teoricamente tinha ali. Beleza? E aí a gente avança, ó. Vamos ver alguns modelos e depois ver como as receitas realmente são aqui no Brasil. Isso aqui a gente já passou, né? Aqui, ó, você tem ali as informações, você tem aqui o nome da paciente, você tem aqui uma sessão, né, de uso oral, que é a primeira sessão, aqui ele não passou outros fármacos por outras vias. Você tem um erro de prescrição aqui, ó. Ibuprofeno, 6.500 miligramas. Existe essa dose? Eu nunca vi, tá? Então aqui, ó, provavelmente um erro de digitação. Ela queria digitar aqui 600 miligramas e digitou 6.500. Um caso clássico de prescritor que usa receitas pré-prontas, né? Dá o Ctrl+C, Ctrl+V ali e edita as receitas. Isso acontece muito. O cara prescreve ali o nome de um fármaco aqui com uma dose aqui que não condiz com aquilo. Erro de prescrição. Você tem que ficar ligado nisso aí, tá? Beleza, a gente já viu os nossos modelos e agora a gente vai ver o que realmente vem. Como que as prescrições realmente chegam para a gente na farmácia. Como que elas chegam. Ó, isso aqui é uma receita clássica de unidade de saúde, né? Você tem aqui, ó, uma única sessão, né, de uso oral. Paciente aqui, provavelmente portador de diabetes, né, em uso de antidiabético oral, metformina. Você tem aqui, ó, tempo de tratamento, uso contínuo, tá? Uso contínuo.
O omeprazol, ele na verdade ele não foi feito para ser usado por uso contínuo, porque ele aumenta muito o risco de câncer, tá? Mas é difícil você convencer o paciente disso, a não ser que o médico fale com ele. Esse medicamento aqui ele foi pensado, planejado para ser usado por um período de 3 meses, até que se sarasse a gastrite, até que se eliminasse a bactéria, né, do estômago, a Helicobacter pylori, e depois se tomasse uma nova conduta. Mas o que a gente vê no Brasil? Isso virou uma cultura, omeprazol de uso contínuo. E a gente vê também o avanço dos casos de câncer, tá? Inclusive foi feito um estudo no Espírito Santo, onde eles provaram que o uso do omeprazol, o uso contínuo do omeprazol, aumentou em camundongos o risco de câncer em 200 a 300%, tá? Metformina, então você tem aqui, ó, o esquema posológico, tomar um comprimido em jejum todo dia, uso contínuo. Tomar um comprimido após o almoço e jantar, 2 vezes ao dia, uso contínuo. Dados do prescritor, datinha aqui, belezinha, ok. Olha essa prescrição aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Você entende isso aqui? Com certeza, tá? Com certeza, isso tá claro para você, perfeitamente legível, tá? Fala aí, comenta no chat aí, sim ou não? Está 100% legível para você? E aí, o que você acha? Isso aqui é uma receita que gerou até polêmica na cidade lá, que na época nenhum profissional de farmácia conseguiu dispensar isso aqui. E voltou para o médico e nem o médico conseguiu entender. Apesar de que eu acho que não era o mesmo médico, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns parâmetros de interpretação de receita e de decodificação dentro de um nível aceitável. Você vai ver que pela especialidade você consegue deduzir que medicamento que é. Esse aqui, ó, eu entendi Maxitrol colírio, tá? Pingar 2 gotas aqui de 4 em 4 horas, né? Por 5 dias. Só que aqui ó, você já não tem certeza, porque esse aqui parece um 4, esse aqui parece um 6, isso aqui tá elegível, tá? Isso aqui tá elegível, só que pela experiência, pelo nível de repetição que a gente pega, você vai se habituando. Mas se você não tiver certeza absoluta, não dispense, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Olha essa outra prescrição aqui, ó. Ó, isso aqui é uma outra prescrição que dizem que era Profenid. Eu não consigo ler Profenid aqui, intramuscular, até porque eu acho que essa dose aqui em 100 miligramas não é a dose intramuscular dele. Eu acho que é diferente, tá? Não tenho certeza. Aqui a gente consegue ler de Prospan, né? Aplicar uma ampola intramuscular. Só que também isso aqui, ó, não está perfeitamente legível, né? Então, aqui você não tem a quantidade, né? O esquema posológico aqui também não está completo. Então, é o tipo de prescrição que chega para a gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma prescrição de uma dentista, né? Você tem aqui a amoxicilina, você tem a concentração aqui, tomar 10 ml. Isso aqui parece um 8, isso aqui parece um 6 por 7 dias. Falou um frasco, né? Se você calculasse isso aqui, dava até um pouquinho mais de um frasco aqui, porque o frasco vem com 250 ml, se não me engano, isso aqui dava um pouco mais. Ibuprofeno, tá? Aqui ela botou o nome do fármaco, botou a concentração aqui. O ideal seria se ela colocasse aqui ibuprofeno, gotas ou suspensão, 100 miligramas por ml, beleza. Tomar 30 gotas. Mas e o esquema posológico? De quantas em quantas horas, tá? Então, isso aqui, você tem que saber, depois, a gente vai passar por essas etapas também, você tem que saber, conhecer os medicamentos, seus esquemas posológicos, pelo menos os mais usados, né? Para você poder orientar, porque a realidade é a seguinte, a gente não pode simplesmente mandar voltar isso aqui, tá? Por quê? A gente sabe que muitas vezes o próprio cliente vai encontrar uma resistência do prescritor lá, tá? Só que também você não pode fazer uma coisa sem ter certeza, tá? Só que dentro disso aqui, ó, você pode orientar a posologia adequada, tá certo? Isso aqui você pode orientar a posologia adequada, o uso adequado, tá bom? Então, a gente só está dando uma passada aqui para ver os padrões de prescrição. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma receita clássica de ortopedia, né? De unidade de saúde também, ou hospital, parece, né? Isso aqui é um aceclofenaco de 100 miligramas, tomar um comprimido, ó, de 12 em 12 horas. Só que aqui não está totalmente legível. Aqui não tem a quantidade
de comprimidos aqui, quantidade ideal, né? Decadron pode ser intramuscular, pode ser 10 miligramas, ficou confuso aqui, você não lê com certeza, né? Tomar o quê? Tomar, aplicar. Então, ó, tem aqui um padrão aqui que pode ser uma rasura, né? Então tem que ficar ligado com essas coisas aí, tá bom? E essa aqui é a campeã, né? Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui, não é sacanagem isso aqui, tá? É uma receita mesmo de verdade. Então, um receituário de controle especial, sabe Deus o que é isso aqui, tá certo? Então, assim, isso aqui são os padrões de prescrição que chegam para a gente na farmácia, tá? E aí, a gente tem que avaliar muito bem isso aqui. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte prática mesmo, desse primeiro tipo de atendimento que a gente faz, que é o atendimento a prescrições, né? Então, a primeira coisa que você fizer, se você não for farmacêutico, se for um balconista, é a avaliação e validação dessa receita com o farmacêutico. Por quê? O problema estoura na mão dele, tá? Então, assim, se você fizer alguma coisa sem o aval do responsável técnico da farmácia, do farmacêutico ou da farmacêutica, isso vai estourar na mão dele. Quem vai responder pelo problema é ele. Tem farmacêutico que já foi preso já por causa de coisas que nem devia, tá? Então, assim, tem que haver uma junção, uma colaboração de fatores aí. Então, uma receita chegou aqui, a gente tem aqui os vários tipos de prescrições, a gente vai falar sobre essas notificações aqui também, tá? Mas assim, a primeira coisa é se você pegou algum modelo desses aqui, que depois a gente vai falar certinho o que é prescrição, o que é notificação. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar para o seu farmacêutico, e falar assim, colega, valida isso aqui para mim. O que ele vai validar? Quando que você tem que fazer isso aqui e por quê? Quando for esse tipo aqui, ó, que é uma receita simples, você não precisa fazer isso. Agora, quando for um receituário de controle especial, onde vai ser prescrito aqui medicamentos da lista C1, os antibióticos, né, que são chamados de antimicrobianos, esse tipo de receita aqui, essa amarelinha, essa B2 e essa daqui, ó, tá? Principalmente, essa aqui também, mas essas três aqui, ó, principalmente, você tem que chamar seu farmacêutico, a sua farmacêutica para validar. O que é validar? Ele vai olhar se a validade está ok, se a quantidade prescrita ali está ok. Por quê? Dependendo da gravidade do padrão de fiscalização que o pessoal da vigilância sanitária adota, essa farmacêutica vai ter muito problema por causa de uma coisa disso aqui, ó. Porque assim, gente, a gente que trabalha em farmácia, a gente tem uma empatia natural pelas pessoas. A gente pensa no bem das pessoas em primeiro lugar. Então você sabe que a pessoa saiu, às vezes, de um sítio, andou lá 100 quilômetros na estrada de chão, né? Chegou no hospital ou na unidade de saúde de madrugada, ficou na fila até 1 da tarde, 2 da tarde, sem almoço, para pegar uma prescrição dessa aqui. Aí chega na farmácia, tem algum detalhezinho aqui que o médico esqueceu e que provavelmente vai prejudicar todos esses modelos aqui, ó, vai prejudicar e até mesmo impossibilitar que aquele cliente leve aquele medicamento por um erro básico. Dependendo do lugar, quando eu trabalhava em Vitória, era muito severo lá a vigilância sanitária, lá no Espírito Santo. Então não tinha como abrir mão. Qualquer coisinha a gente não tinha como abrir mão, porque a gente sabia que a bomba ia estourar na mão da gente. Aqui em Rondônia é mais tranquilo, tá? O pessoal da vigilância sanitária é muito maleável com isso aqui, até porque eles entendem essa realidade. Então a gente tem como, às vezes, dar algum errinho ali, mas a gente consegue liberar por causa disso. Então você tem que ver com o seu farmacêutico se houver alguma coisa assim, ó, alguma coisinha aqui, a concentração não está legal, ou a quantidade não está dando certo ali. A quantidade disso aqui, ó, dos medicamentos de controle especial, psicotrópicos principalmente, a quantidade tem que ser no máximo para 60 dias. Às vezes, a quantidade prescrita não combina com o esquema posológico a ponto de dar tratamento para 60 dias. Aí você não pode dispensar aquela quantidade toda que está na receita. Está lá 3 caixas, só que você só pode dispensar 2. Porque aqui, no jeito de usar, no esquema posológico aqui,
não está dando o suficiente para as 3 caixas. Tá? Isso é um problema muito complicado que acontece todo santo dia. Então, leve essa receita para o seu, essa notificação, depois eu vou te falar disso, essa notificação ou essa prescrição para o seu farmacêutico ou para a sua farmacêutica validar, tá? Você falar se está tudo ok ou não. Tá tudo ok? Posso dispensar? Pode. Aí você vai proceder à dispensação. Validade da receita quando necessário. Essa prescrição aqui, ó, quando vem com antimicrobianos, a validade dela é de 10 dias. E de medicamentos de controle especial, os da lista C1, depois a gente vai falar sobre listas, e esses aqui, 60 dias. Agora, nessa pandemia, foi prorrogado para 6 meses, né, o uso contínuo. Então, dependendo do caso também, em alguns locais, a critério do farmacêutico, dispensação para 6 meses. Então, validar isso aqui, ver se está tudo ok, beleza? Agora eu quero te falar um pouquinho sobre esses documentos aqui, porque a gente usa termos errados para designar algumas coisas. É interessante no Brasil, porque no Brasil, o Brasil é o país onde a água sanitária vira que boa, onde a palha de aço vira bombril, né? Então a gente tem aquela onde a pessoa tem um nome, mas ninguém usa o nome da pessoa, todo mundo chama por apelido. Então o brasileiro ele tem essa mania. E no nosso meio não é diferente. Então, ó, isso aqui é uma prescrição, tá? Um modelo clássico de prescrição. Isso aqui, ó, é um outro modelo de prescrição. Agora, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma notificação de receita. Isso também é uma notificação de receita. Isso aqui também é uma notificação de receita. Isso aqui também é uma notificação de receita. O que que significa isso? Teoricamente, o médico teria que prescrever o medicamento aqui e, de novo, preencher isso aqui, ó, tá? Para quê? Isso aqui serve para vigilâncias, isso aqui serve para fiscalização, para notificar, né, o SNGPC, a Vigilância Sanitária Local, que esse medicamento aqui foi prescrito para esse paciente aqui. O paciente levaria isso aqui para casa, isso aqui ficaria com a gente na farmácia, depois seria enviado aí para a Vigilância Sanitária, né? Os balanços aí, trimestrais, mensais, tudo mais. Só que, como a gente sabe que no Brasil o fluxo de coisa, a velocidade que tem que ser feita é muito rápida, né? E que o pessoal quer economizar trabalho, fazer o mínimo possível, da forma mais simples possível. Isso aqui ficou tido como receita, tá? Então só chega isso aqui, beleza? Só que isso aqui não é uma receita, é uma notificação de receita. Só que foi convencionado, né? E a gente fala isso. Isso aqui tem que vir com a receitinha, isso aqui tem que vir na receitinha amarela. Morfina tem que vir na receitinha amarela. Ritalina, receitinha amarela. Rivotril, receitinha azul B1. Sibutramina, receitinha azul B2. Isotretinoína, talidomida, receitinha branca que tem a gravidinha. São notificações, beleza? Vocês estão aí ainda, né? Show de bola. Então vamos avançar. Então, ó, alguns pontos importantes aqui, agora que você já sabe essa introdução inicial aí, a gente vai entrar na parte estratégica comercial, tá? Por quê? Respeitado todo o padrão ético, profissional, a farmácia, apesar da gente sonhar que ela fosse um estabelecimento de saúde, cada vez mais o que a gente vê é a contramão disso, ou seja, cada vez mais comercial, capitalismo selvagem, tá? Então, a gente não tem como se desvencilhar disso. A farmácia é um comércio que trabalha com produtos ligados à saúde, mas a farmácia é um comércio, tá? Infelizmente, não é apenas um estabelecimento de saúde. Algumas até têm essa tendência, mas não é puramente, não. É muito mais um comércio mesmo. Eu tô aqui para a gente falar, não vou passar pano quente, tá? Eu vou falar o que é a realidade. É isso. Então, primeira coisa, ler toda a receita, identificando os produtos um a um, frente e verso. Por que eu coloco isso aqui? Eu já vi isso aqui acontecer muitas vezes, já aconteceu comigo. Às vezes, na correria ali, no fluxo, você até esquece de virar o verso da prescrição. E às vezes tem ali 6 medicamentos, lá atrás tinha mais 3. Aí o cara compra, paga, volta daqui meia hora. Eu tinha mais remédio aqui atrás. Oh, caramba, eu não vi, tá? Então você vai fazer isso, ler todos os produtos ali, identificando um a um, avaliando o quê? Se você tem ou não tem, e se você sabe ou não sabe. O que que é isso?
Você leu ali os produtos, tem 10 produtos ali. Esse aqui será que eu tenho? Esse aqui eu sei que eu tenho. Esse aqui eu não sei. 3, esse aqui eu sei que eu tenho. 4, esse aqui eu não sei o que é. Vou olhar. 5, esse aqui eu não tenho, mas eu sei que eu tenho genérico dele. Então, você vai lendo e fazendo essa identificação. Enquanto isso, lá na aula 002, a gente falou disso, né? Durante a palavra de ordem em atendimento farmácia é clareza de comunicação. Então, durante o atendimento, você vai conversando com o cliente. Fala, só um minutinho que eu vou ver para você se eu tenho todos os produtos aqui. E você pode ir olhando e andando para o lado da prateleira e tal. Principalmente se você vê que o cliente está meio impaciente, não fica muito parado ali na frente dele, não, tá? Mas essa leitura aqui é para você fazer isso, tá? Você saber se você tem ou se você não tem. E se você sabe, para você saber se você sabe ou se não sabe o que é aquele produto ali, tá? Às vezes o próprio sistema te revela, bateu ali, Simvax, você não sabe o que é Simvax, mas seu próprio sistema te fala lá qual que é o fármaco dele, né? Trexaconte, você bateu lá, pô, não sei o que é Trexaconte, mas seu próprio sistema te informa ali que é ácido tranexâmico. Opa, eu tenho genérico e tenho transamin também, entendeu? Mantenha a comunicação com o cliente. Outra coisa que eu quero falar com você é isso aqui, ó. O poder do orçamento e o poder da tangibilização e o poder combinado do orçamento com a tangibilização. Então, beleza. Você pegou aquela receita ali e você fez a leitura dela, frente e verso ali. Você sabe tudo que você não tem, você sabe tudo que você tem. E aí você vai fazer, ó, só um minutinho então que eu vou fazer o orçamento disso aqui para você. Quando o cliente chega na farmácia, principalmente com a receita na mão, ele já está ali, às vezes, fragilizado, às vezes irritado, às vezes contrariado, às vezes ele queria usar aquele dinheiro ali para outra coisa, só que por uma emergência ele está precisando comprar aquilo ali. Então, você tem que fazer as coisas, suavizar o atendimento, tentando ser o mais persuasivo possível. Então, quando você fala assim, o cliente chega muito armado, né? Ele chega muito na defensiva. Tipo assim, eu vou gastar muito com isso aqui. Isso aqui vai ficar caro. Ele já chega com esse pensamento. Então, quando você fala assim, ó, só um minutinho então que eu vou fazer o orçamento dessa receita para você. Beleza? Orçamento sem compromisso aqui para você. Aí o cara já relaxa. Opa, beleza. Deixa eu ver quanto que vai estar. Se ficar dentro do valor que eu estou esperando aqui, eu compro. Se não tiver, não compro. Então, nesse tipo de atendimento aqui, atendendo a prescrição, claro que a palavra de ordem é clareza e o objetivo é fechar vendas, só que você tem que, em atendendo prescrições, eu gosto, isso é uma coisa que eu adotei ao longo do tempo e para mim funcionou muito bem. Eu tento aviar uma prescrição o mais barata possível. Por quê? Porque você causa uma reação positiva no cliente, o cliente está achando que aquela receita vai ficar uns R$500, tem lá 10 medicamentos. Aí você faz ali, prepara para ele um orçamento ali e tá achando que vai ficar uns 500, né? E você faz um orçamento para ele ali que fica aí uns 180, R$200. Pô, caramba, ficou mais barato do que eu pensei, né? E o poder do orçamento combinado com a tangibilização. O que é a tangibilização? É uma técnica de venda onde a pessoa traz para o campo sensorial dela uma coisa sobre o qual você está falando. É diferente você pegar uma prescrição e falar assim, ó, eu tenho esse primeiro, esse segundo, o terceiro, quarto, quinto eu não tenho. Pode ser só o primeiro e o segundo? O que o cara vai virar para você e vai falar? Ah, não, eu vou ver se eu encontro tudo no mesmo lugar, que eu vou passar o cartão, né? As pessoas ainda acham ainda que paga mais por passar cartão várias vezes. Foda, mas isso é a realidade do brasileiro, né? Só que não paga. Então, você vai aplicar uma técnica de tangibilização. Mesmo se você sabe ali que você tem ali, foi prescrito ali, Buscopan, sei lá, pensa aí, 6 medicamentos diferentes. Você tem o 2 e o 3, da mesma marca que foi prescrito. O 4, o 5 e o 6, você não tem, mas você tem genérico, você tem similar equivalente. Então, você vai lá, você vai separar tudo, tá? Vai trazer para ele, vai montar o orçamento e vai falar, ó, deu tantos reais, tá? Ele falou, rapaz, ficou barato, eu achei que ia ficar mais caro. Beleza, tranquilo. Diante disso, depois daquela reação inicial positiva, você vai apresentar para ele os medicamentos. Ó,
esse daqui é esse primeiro, esse daqui é esse segundo, esse daqui é esse terceiro, esse daqui é equivalente a esse quarto aqui, ó, que eu não tinha com essa mesma marca, mas eu tenho equivalente dele. É exatamente o mesmo, tá? É o equivalente comercial exato dele, a mesma concentração, mesmo jeito de usar, a mesma dose, só muda a marca. E o 5 e o 6 também. Pode ser? Quando você manda esse pode ser, o cara já tangibilizou ali, às vezes já pegou o produto na mão, gostou da embalagem, se identificou, tá? Acredite, isso faz uma diferença danada, tá? Você combinar o poder do orçamento com a tangibilização. Geralmente, o cliente leva tudo, tá? Geralmente. Esse ponto 3 aqui, ó, produtos prescritos mais a sua disponibilidade na loja ou sua intercambiabilidade, tá? É isso que eu falei. Se você tem ali todos os produtos prescritos, você vai fazer essa leitura aqui, né? Nessa leitura você vai identificando se você tem todos os produtos ali, se você sabe quais são, se você tem na sua loja ou se você tem outros que sejam equivalentes exatos daquele ali que você pode intercambiar, tá bom? O quarto ponto é uma técnica que você usa o critério de compra do cliente, tá? Quando que você faz isso e quando que você não faz isso? Quando você leu ali e você sabe que você tem todos aqueles medicamentos exatamente os prescritos, mas a sua farmácia é uma farmácia top e ela tem também similares e genéricos daqueles medicamentos que estão prescritos ali. E você sabe que tem tudo ali, naquela quantidade, tá? Tem todas as opções. O que você vai virar para esse cliente e falar? Mas você só pode fazer isso quando você souber que você tem tudo ali. Os de marca que foram prescritos, similares e genéricos dele, tá? Só nessa situação que você pode fazer essa técnica aqui. Você vai falar para o cliente, você faz questão de que seja exatamente o prescrito aqui? Ou eu posso fazer um orçamento mais barato usando outros produtos que sejam equivalentes a esse aqui, mais em conta? O pessoal está aceitando muito bem similar genérico, né? A gente já passou dessa fase aí. Tem bairros, alguns locais que é um público mais elitizado, eles querem fazer questão da marca. Mas a maioria dos clientes preza mesmo pela economia, tá? Então, nessa situação, você pode usar essa técnica. Igual eu te falei, nessa aqui, ó, quanto mais barato sair aquela prescrição ali, isso é mais positivo. Por quê? Porque isso é uma semente, é a seeding que a gente fala, né? Você está semeando para a conquista e fidelização desse cliente. Por isso que em prescrições eu oriento que a gente faça o orçamento mais barato possível, principalmente quando é uma prescrição que a gente chama de prescrição polifarmácia, né? Que você tem ali 10, 12 medicamentos, igual a pessoa tem, já teve problema de trombose, infarto, derrame, aí junto com isso tem diabetes, tem hipertensão, tem hipercolesterolemia, enfim, tá? Principalmente nesses casos, tá? E agora vamos falar sobre ilegibilidade de receitas ou receitas ilegíveis. Quando você identifica ali e fala que é uma coisa, sendo que você não tem certeza do que realmente é aquilo, você está assumindo um risco. Você está assumindo uma responsabilidade, tá? Então, você sempre tem que colocar na balança o seguinte: eu tenho certeza disso aqui? Eu tenho segurança suficiente para isso aqui? Igual naquele caso do Maxitrol ali, tá? Sabia também que era Maxitrol. Eu também sabia que era. Eu tinha certeza que era Maxitrol ali. Só que se você não tiver certeza absoluta, não dispense, tá? Qual que é a conduta, então? Se você não tiver certeza, se você tentou ali, né, decifrar a receita ali, você ficou na dúvida, o certo, o correto é contatar o prescritor. Por isso que é importante a receita ter os dados do prescritor ali, do veterinário, do médico, do dentista, para você entrar em contato lá com a clínica dele, né? Geralmente com a secretária, e falar assim, colega, confirma esse item 3 na prescrição aqui para mim. Cara, eu já vi acontecer isso, aconteceu comigo aqui num plantão. Eu não consegui identificar, pedi o cliente para voltar lá no hospital, nem o médico sabia o que ele tinha passado. Ele não conseguiu ler, um boliviano. O cara falou, aí consultou o paciente de novo e deu outra receita escrita com a letrinha de forma lá, tá? Então, assim, ó, padrões de decifragem. O que a gente faz uma dedução entre especialidade e um nome
parecido ali, o nome que parece ser com a miligrama do medicamento, tá? Tem medicamento, por exemplo, 2 miligramas. 2 miligramas é um padrão de prescrição que não é muito comum, tá? Não, essa dose, essa concentração não é comum. 2 miligramas. Tem pouca coisa que é 2 miligramas, né? Você tem ali alprazolam, que tem 2 miligramas. Você tem ali risperidona, que tem 2 miligramas, são medicamentos de controle. Só que aí chegou uma prescrição para você ali, volta comigo aqui. Chegou uma prescrição para você ali que tinha uma coisa ali que você não entendia, que era 2 miligramas, né? 2 miligramas, 12 comprimidos. O nome, né? 2 miligramas e 12 comprimidos. Aí tinha soro de reidratação oral, tinha ali Repoflor junto naquilo ali. Então, por aquele conjunto de medicamentos que estão prescritos ali, você consegue deduzir, cara, isso aqui é Imosec 2 miligramas, tá? Pelo padrão de prescrição ali, você consegue fazer essa dedução. Como que você vai ter capacidade para fazer isso? Conhecendo nomes de produtos diferentes. Então, entre um atendimento e outro, toda farmácia tem aquele guia da ABC Farma ou do guia da farmácia, que tem ali todos os nomes de todas as substâncias registradas na Anvisa naquele ano, todos os fármacos, todos os medicamentos genéricos, todos os medicamentos similares equivalentes e todos os medicamentos de marca. Então, ali entre um cliente e outro, você está ali lendo ali o nome do medicamento. Aí chegou um negócio assim, um S, um P, S, P, I, D, U. Cara, eu vi isso aqui ontem. Spidofen. Eu sei que isso aqui dissolver na água. Cara, tem um ibuprofeno de marca que ele é dispersível. Eu li isso ontem. Entendeu? Então, conhecer produtos. Não tem outra forma. É você pegar ali o guia do ABC Farma, ou então entra no Consulta Remédio, que tem todos os medicamentos lá de todos os fabricantes, tá? Então, é uma forma de você adquirir o conhecimento necessário para te ajudar na dedução de prescrições. Pela especialidade ali, você tem ali cardiologia, né? Você tem um C, um negócio meio esquisito ali, coros, né? Então, você consegue deduzir. Só que, para isso, você precisa conhecer nomes comerciais e nome de fármaco e associar isso com as doses padrões desses fármacos aí, beleza? Vamos continuar aqui? Então, a gente viu isso aqui. Receita inválida. Tem casos, igual eu te falei, tem casos que não dá para você aviar. Você viu ali que tem uma data mudada ali muito grotescamente. Não dá para você avaliar, não dá para você liberar aquilo ali, entendeu? Você vai ser penalizado por isso. Seu farmacêutico, a sua farmacêutica vai levar bronca, vai levar às vezes até processo por isso aí, tá? Então, o que você vai falar para o cliente nessa situação? Você viu, isso acontece o seguinte, ó, a pessoa chega ali na farmácia. Isso é muito comum. Volta comigo aqui de novo. Volta comigo aqui. A pessoa chega ali, o padrão de cliente que faz esse tipo de coisa. A pessoa chega ali transtornada, agitada, cabelo desarrumado, uma roupa meio maltrapilha. Você vê que a pessoa às vezes até tem uma boa condição financeira, mas ela tá agitada, mal arrumada, cabelo desarrumado, tá? O que aconteceu com essa pessoa? Ela era dependente de um medicamento, né? Geralmente um benzodiazepínico, né? Alprazolam, clonazepam, bromazepam, enfim. Não conseguiu receita a tempo e aí ela foi lá e rasurou a notificação da receita, aquele papelzinho azul lá, para tentar comprar aquilo ali. E aí ela chega na farmácia já irritado e já começa a brigar com você, tá? Então, com esse tipo de cliente, o que você tem que fazer diante dessa situação? Que forma que você explica? O que você vai falar para esse cliente? Você fala assim, ó, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, você sabe que isso aqui é um comércio. Tudo que eu mais quero é te vender. Mas por uma questão de fiscalização, a gente não pode avaliar isso aqui. Isso aqui está fora do padrão. Não é nem tudo que eu quero te vender. Eu sei que você precisa desse medicamento e eu preciso vender ele. Só que para fiscalização isso aqui não passa. A gente é penalizado por isso aqui, tá? Então, infelizmente, eu não vou ter como te atender nessa situação, tá? Eu posso te ajudar em algo mais. Nessa situação que eu não vou poder te ajudar, tá? E bate firme e o cara vai ficar insistindo com você. Mas você podia dar um jeitinho. Eu vou te falar a verdade, eu rasurei mesmo, porque eu dependo disso aí, não sei o quê. Cara, é falta também de planejamento da pessoa, né? A pessoa tá lá, falta 5 comprimidos. Falta 4.
Falta 3, falta 2, falta 1, ela não vai atrás, velho. Ah, meu remédio acabou, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Então, também é uma situação, né, complicada. Quantidade prescrita, ponto 7 aqui, ó, versus quantidade de compra, tá? Observação para medicamentos de controle especial. Teoricamente, a gente não poderia dispensar uma quantidade menor, nem maior do que a quantidade prescrita, tá? Só que existem situações em que isso vai acontecer. Nunca maior, mas às vezes menor. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa pega ali na prefeitura ali um pouco de medicamento, isso acontece muito com pós-parto, né? Com cefalexina, a pessoa pega ali um pouco de medicamento, às vezes não tem tudo, e aí ele vai com a outra prescrição para continuar em casa, né? Isso acontece. Agora, para medicamento de controle especial, realmente você não tem como liberar mais do que a combinação da quantidade prescrita combinado com esquema posológico para dar o tempo certo de tratamento, tá? O contrário também você tem que avaliar. Em prescrições simples, né? Vamos voltar aqui, ó. Nesse tipo de prescrição aqui, aí você tem que avaliar, né? Dipirona, às vezes está aqui, não está prescrita aqui, que é uma caixa ou que são 30 comprimidos, está aqui. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas, né? Que são 3 por dia, durante 10 dias. 3 por dia vezes 10 dias vai dar 30 comprimidos. Então, você já sabe a quantidade que você tem que dispensar. Beleza? Vamos prosseguir aqui, então. Cálculo da quantidade suficiente para tratamento, né? Quando não vier na receita, vai dar para o tratamento? É isso que eu acabei de falar, né? Veio lá. Aciclofenac, tomar um comprimido por dia durante 24 dias. Uma caixinha com 12 vai dar? Não vai dar. Esse é um tratamento incomum, né? Só estou colocando assim em suposição para você entender. Beleza? E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, a gente viu lá no padrão de prescrição que as informações acessórias do uso de cada medicamento deveria ser passado pelo prescritor, mas a gente sabe que isso não acontece na realidade, tá? Então, todo medicamento você tem que conhecer as peculiaridades dos medicamentos, os mais vendidos aí principalmente, né? Se você está começando, você tem que... A gente vai ter aula, eu acho que provavelmente vai ser a próxima aula, a aula dos 100 medicamentos mais vendidos nas farmácias do Brasil. Vou pegar uma média assim, da minha farmácia, da farmácia dos meus primos, da farmácia de alguns amigos meus, pego uma lista dos 100 mais, faço um ranking ali e a gente vai ver esses produtos aí, um mix bem variado, você conhecer uma grande quantidade de produtos, principalmente se você está começando. Então, alguns produtos que são críticos são esses aqui, ó. Tá? Que são informações que são úteis demais para o uso do produto, para o sucesso no uso do medicamento, principalmente, que o cliente não sabe, mas que ele vai passar por isso, e se você orientar, ele pode ter o sucesso no tratamento dele. Pó para suspensão. Alguns medicamentos, como é o caso de cefalexina, amoxicilina, alguns tipos de amoxicilina, né? Azitromicina, ele vem um pozinho para colocar um líquido ali e preparar. Então, você tem que orientar o cliente. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Isso já aconteceu comigo, de eu vender o medicamento e a mãe voltar, eu não estou conseguindo medir 3 ml aqui de pozinho. Por que a marca é 2,5 aqui já é 5? Onde que é 3 ml de pó? Então, puta merda, foi falha minha, entendeu? Supositório. Depois que a pessoa insere o supositório ali no ânus, ela sente uma vontade enorme de fazer cocô, de defecar. Só que aquela vontade ali é reflexo de expulsão do supositório. A pessoa tem que tentar manter aquilo ali até passar aquela vontade inicial. Aí sim, depois vai vir a vontade de fazer cocô. Geralmente de meia hora, 1 hora depois, tá? Mas aquela vontade imediata ali não é o cocô vindo. É o reflexo de expulsão do supositório. Aí a pessoa vai lá e perde o uso. Outra coisa, o supositório não pode ficar na mão por muito tempo, senão ele dissolve, tá? E o ideal é a pessoa molhar um pouquinho a pontinha dele antes de introduzir no ânus, para não ferir, tá? Ou então você pode vender até uma vaselinazinha, não é sacanagem isso, tá? Você tem que falar isso de uma forma muito, muito séria com o cliente. Você já fala com ele, fala assim, olha, o que eu vou te falar agora pode parecer constrangedor, tá? Mas não existe outra forma de eu te falar isso, e isso é importantíssimo para você usar isso aqui do jeito certo,
tá? Ele passar vaselina no ânus, principalmente em idoso, tá? Antes de introduzir o supositório, vai facilitar o uso. Ou então um Bepantol, né? Algum produto aí. Ou então só simplesmente em bebezinho também. Às vezes o bebezinho está muito ressecado por causa de leite ou por causa de outras questões aí de dieta. Aí você tem que orientar, né? E fazer, molhar um pouquinho a ponta para não machucar. O enema, ele é um líquido que vem com uma ponta, né? Vem tipo um frasco, tipo de água oxigenada com a pontinha, só que ele é maior. Tem em volta de 250 ml de conteúdo. Aí sim, é um líquido para fazer a pessoa evacuar imediatamente. Isso aqui é imediato. Você espreme ali no ânus, né, da pessoa. Geralmente a pessoa tem que estar ali deitada de lado, né? Ou fazer isso no chão do banheiro, ou então forrar a cama com plástico, porque às vezes vem as fezes em jato, né? Você tem que ser muito bem orientado, porque é constrangedor, mas você vai fazer da forma correta. Ó, o que eu vou te falar agora é uma coisa íntima, mas você tem que prestar muita atenção, porque não tem uma outra forma de eu te explicar isso. É assim, 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 assado. Fala muito sério, não faz nenhum tipo de piadinha nem nada, tá? E esse sim vem na hora, tá? Armazenamento após preparo. Quantas vezes chega caso para mim de mães, tá? Com antibiótico que escureceu. O que aconteceu com aquilo ali? Altas temperaturas aqui em Rondônia é fudidamente quente. Tá fazendo calor aqui que eu nunca senti na minha vida. Em vários locais do Brasil acontece isso, né? Medicamento após ser preparado, principalmente antibiótico, amoxicilina, azitromicina, né? É bom manter isso em geladeira. Por quê? Porque o risco de ficar fora e estragar é maior do que ele estragar por congelamento. Não vai estragar por congelamento. A temperatura da geladeira ali, ela geralmente não baixa ali de 2, 3 graus, né? O ideal é ser mantido ali de 15 graus a 30 graus. Mas eu vejo muito mais antibiótico estragando fora da geladeira do que dentro. E aí a pessoa tira ali antes de usar, agita de novo, deixa chegar a temperatura ambiente ali, tá? Porque estraga muito, principalmente em lugares quentes. Se você mora num lugar de clima ameno, isso não faz tanta diferença assim. Mas se você mora em lugar quente, oriente o cliente a manter isso na porta da geladeira, que é embaixo, né? Na gradezinha embaixo, que é um local que sofre mais alterações de temperatura, então ela não vai correr o risco de congelar, está longe do congelador e não vai estragar por estar fora. Às vezes chega ali já com um cheiro muito fétido, muito que não é característico daquele fármaco e muito escurecido, medicamento estragado, tá? E os horários de adesão. Às vezes é melhor o cliente usar um intervalo menor do que o prescrito, do que ele não aderir ao tratamento, tá? Acontece muito igual o Pyloripac, lá IBP, né? Que tem aquele monte de kit ali que vem 4 comprimidos de um tamanho, mais 2 do outro, enfim. Às vezes o cara não consegue tomar aquilo ali de 12 em 12 horas. Então, nesses casos, é melhor às vezes a pessoa tomar um intervalo menor e aderir ao tratamento do que abandonar o tratamento, né? Correndo risco aí de fazer um uso incompleto de um antimicrobiano até gerar uma reação, uma resistência bacteriana. Beleza? Outra coisa é você orientar o cliente sobre possíveis reações adversas. Injeção. Você vai aplicar uma injeção lá, você já conversa com a pessoa e fala assim, como é que você... Quando você vai tomar a injeção é tranquilo, você passa mal, você desmaia, fala, não vou te enganar não, eu desmaio quando eu tomo injeção, tá? Faz o seguinte, orienta essa pessoa a tomar a injeção deitada, né? Ou então vai ficar roxo, vai ser dolorido. Não é indolor, né? Tem um certo nível de dor. Então você tem que orientar a pessoa, alinhar expectativas, né? Falar, ó, vai ser um pouquinho dolorido, pode ficar roxo depois, pode dar um calombinho depois, tá? E são reações adversas normais, frequentes de injeção, beleza? Relaxantes musculares e antigripais. Qual é a reação adversa principal? Isso dá sono. Então, isso é até um padrão de você identificar antes de fazer a indicação. Você trabalha com motosserra? Você trabalha com operando máquina pesada? Trabalha como vigilante noturno? Fala, opa, então não vou indicar esse medicamento para você. Vou escolher um outro aqui, tá bom?
E essa foi basicão assim, da nossa orientação sobre prescrições, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o atendimento de pedidos e encomendas, tá? Alguns pontos importantes aqui sobre o tipo de atendimento, agora que a gente já viu o atendimento a prescrições médicas, a gente vai ver agora o que a gente vai fazer, o que você deve fazer quando você estiver atendendo um pedido ou encomenda. E o primeiro ponto aqui que é importante da gente destacar é exatamente o limite entre uma encomenda e uma indicação. O cara chega para você pedindo o seguinte: vem, eu tô com uma amiga minha lá em casa, veio visitar a família aí. Rapaz, ela tá vomitando, comeu alguma coisa lá que não fez bem, tá vomitando e tá. A pessoa já fala rasgado, né? Tá vomitando e tá cagando e tá lá deitada, já desmaiou umas 2 vezes. O que você tem de bom? Você tá atendendo a encomenda? Não, você tá fazendo uma indicação, tá? Outra coisa que a gente tem, tá? A gente vai falar aqui, ó. Eu separei. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu tinha anotado isso para falar, mas é o seguinte: a gente sabe que no Brasil a gente tem extremos, né? A realidade do Brasil, onde as leis são feitas, não é a realidade do Brasil, onde as leis abrangem. A realidade de Brasília é a mesma realidade lá do interiorzinho de Minas Gerais, uma cidadezinha lá de 500 pessoas, 600 pessoas, igual tem? Não é, tá? Então, a gente vai falar, assim, sobre indicação de tarjados, sobre esse tipo de situação. Você sabe ali que a pessoa vai no hospital, às vezes nem no hospital, uma unidade de saúde, não tem recurso lá para atender, não tem medicamento, tá? A pessoa vai passar ali um analgésico, vai mandar para casa. Você tem que saber fazer indicações que contemplem isso, se essa for a realidade do local aonde você trabalha, tá? Indicação, por exemplo, de medicamentos como bromoprida, que são tarjados, é contra a lei? É contra a lei. Mas a lei, ela só é efetiva quando existe fiscalização sobre aquilo ali. E tem locais que não há fiscalização e que isso é uma necessidade, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. O limite, então, entre uma encomenda e a indicação. Quem vai usar o produto? Me dá um remédio aí, bom para tosse, bom para tosse com catarro. Seria um pedido? Não, é indicação. Né? Depois a gente vai ver os pontos ali de indicação. Então, a pessoa chegou pedindo ali, me dá um antigripal aí me dá um antigripal aí. Essa é a indicação, não é um pedido, não é encomenda. Pedido e encomenda é, quando a pessoa chega, me dá um ciclo 21, me dá um Microvlar, me dá uma caixa de Neosaldina. Eu quero uma caixa de Neosaldina, uma dipirona gotas, uma caixa de omeprazol de 20 miligramas, tá? E uma simeticona. Isso é uma encomenda, isso é um pedido, tá? Então você tem que... existem comorbidades, existem algumas doenças, né? Que causam restrição para esse produto que você está vendendo. Intercambiabilidade em vendas de encomenda. Esse ponto aqui é muito interessante a gente falar também, que às vezes a pessoa chega pedindo um produto lá e você não tem, mas você tem um produto que é equivalente exato comercial daquele. Então o que você vai fazer? Aplicando aquela técnica da tangibilização que a gente falou, né? Assim, esse produto aqui eu não tenho, mas eu tenho esse aqui já com o produto na mão do cliente, tá? Que é o mesmo produto dele, é a mesma coisa, mesma dose, mesmo jeito de usar, só muda a marca. E aí, pode ser? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ligar para a pessoa que está encomendando e vai falar. Ou então você vai emitir a nota fiscal e falar: eu vou te vender esse aqui. É exatamente o mesmo, tá? Chegando lá, a pessoa pode comparar. Se a pessoa não quiser usar, você pode trazer de volta, se a pessoa abrir, né? Que eu faça a devolução para você. É o mais indicado nesses casos, tá bom? As orientações a serem repassadas, né? O terceiro, assim, a pessoa está comprando ali um produto, né? Está comprando ali uma vitamina. Chegou ali, está comprando ali Dorical, que é uma suspensão, parece um xarope, mas é uma suspensão, e ela vem com o fármaco precipitado no fundo do frasco. Você tem que agitar muito, bater muito na bundinha do frasco ali para soltar. Se você não falar isso com a pessoa, para ela falar para a pessoa que vai usar, muito provavelmente esse produto vai sofrer um uso errado, ocorrendo uma subdose no início do uso
e uma superdosagem, correndo risco até de uma intoxicação no final do uso. Por quê? No início do uso, o medicamento está precipitado ali, o fármaco está precipitado lá no fundo do potinho e o líquido diluente está ali em cima. Separaram-se as fases, né? Se a pessoa não homogeneizar muito vigorosamente ali, ela vai tomar só diluente no início, geralmente esse produto é para criança, só diluente, a criancinha está tomando só diluente, só diluente, só diluente, e com o passar do tempo ali, mexendo o frasquinho, ele vai se soltando. E no final, ela começa a tomar aquele leitinho branco. Pá, 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 alta concentração de fármaco e um pouquinho de diluente. Aí acontece a intoxicação. Então, por isso que essas orientações são importantes, tá? Então, revisão do uso com o portador ou seu contato para a instrução. O cliente está comprando ali um Fleet Enema, que é aquele sistema lá de constipação severa, né? Você tem que explicar para ele exatamente como usar para chegar lá, ele vai falar para uma terceira pessoa. Você já brincou de telefone sem fio? As informações, elas se perdem ao longo do caminho. Então, você tem que ser mais claro possível para se perder o mínimo de informação possível, tá? Esse esquema mesmo por exemplo, simeticona. Simeticona, gotas, não mistura bem na água. Ibuprofeno, gotas, não mistura na água. Então as pessoas, isso aqui é gotinha, mistura na água e toma. Aí tomou lá, mas ficou tudo no fundo do frasco lá. Mas deve ter sido só um restinho. Não, ficou tudo lá. Então você tem que explicar a pessoa, esse medicamento aqui não dissolve na água, tem que pingar na colherzinha e tomar. Beleza? Beleza. Tá? Então vamos ver aqui um fluxograma que eu preparei para vocês aqui. Vamos parar a tela aqui, eu vou compartilhar outra tela aqui. Eu preparei um fluxograma aqui de pedido para a gente ver, tá? Então, beleza, você está vendo a minha tela aí. Então, no pedido, funciona da seguinte forma, ó. A pessoa chegou te pedindo um produto ali. Você tem o produto? Sim. Se você tem o produto, se a resposta for sim, faz a venda. Se a resposta for não, oferece alternativa ao cliente, exceto em casos onde a alternativa que você tem não for um equivalente comercial exato. O que é um equivalente comercial exato? Mesmo fármaco, mesma forma farmacêutica, mesma concentração, mesma dose, mesmo tudo. Tudo igual, só muda a marca, tá? Você vai trocar uma Nova Corte creme por uma Cetobeta pomada, tá? Você vai fazer essa troca? Não, por quê? Porque uma é creme, a outra é pomada. Apesar de serem parecidos, o uso vai ser tópico, mas a forma farmacêutica é diferente, tá? Então, você não pode fazer essa troca aí, tá? O cliente aceitou a alternativa, você vai lá e faz a venda. Beleza? Tranquilo? Então, volta aqui comigo aqui. Deixa eu só retomar aqui. E agora a gente entra na parte das indicações. Compartilhar, parar a tela. Vou compartilhar aqui nossa apresentação de novo. Espera aí rapidinho, nós já estamos voltando aqui já para a apresentação. Já estamos concluindo, tá, pessoal? E aqui agora a gente chega no grande finale, que são as indicações de medicamentos, né? Aqui é onde o buraco é mais embaixo. Aqui é onde a banana come o macaco. É a habilidade que vai te diferenciar dos demais aí, tá? Então, na indicação de medicamentos, qual que é a palavra de ordem? Nos outros casos, primeiro, qual que era a palavra de ordem? Economia, preço, no atendimento a prescrições. No 2, a pessoa chega te pedindo, me dá um Carvedilol. É um medicamento de uso contínuo, a pessoa já sabe quanto ela paga. Então, você tem duas opções. Ou você apresenta de um valor um pouquinho mais agregado, porque você também tem que fazer vendas com um ticket maior, e esteja atento e ágil para perceber uma recusa dessa pessoa e saber apresentar o mais barato possível para ela. Ou então, quando a pessoa já chega pedindo, me dá tal coisa, aí você já pega o mais barato. Me dá um paracetamol gotas. Vai lá e pega o paracetamol gotas mais barato que você tem. Me dá uma dipirona gotas. Vai lá e pega a dipirona gotas mais barata que você tem. Tá bom?
Aqui, no caso da indicação de medicamentos, a palavra de ordem é outra. Qual que é a palavra de ordem na indicação de medicamentos? Resolutividade, tá? Você tem que pensar na resolutividade. E o cara que está procurando a farmácia para uma indicação, geralmente ele não está muito preocupado com o preço. O preço não é o principal critério de escolha dele. O que ele está preocupado? Resolver o problema de saúde dele. O cara está com uma dor lancinante ali, uma enxaqueca terrível, a mulher tá também com aura, né, com ânsia de vômito e tudo, já usou o medicamento que o médico prescreveu, não deu certo, o médico dela tá viajando, ela não quer ir no hospital, vou na farmácia. Tem um cara lá, tem uma menina lá que eu sei que eu confio nele, eu confio nela. Eu vou lá para ele me indicar um medicamento. Então, a palavra de ordem aqui é resolutividade, tá? Você pode fazer isso usando resolutividade combinada com valor agregado, pode usar isso resolutividade usando combinado com economia, vai depender do tipo de atendimento, do tipo de cliente, tá? Do que o cliente fala. Mas a palavra de ordem aqui em indicação é resolutividade. Pontos importantes que a gente tem que destacar aqui. Quero falar com você sobre os MIPs. O que significa essa sigla MIP? M de medicamentos, I de isento, PS de prescrições. Medicamentos isentos de prescrições ou medicamento isento de prescrição, né? Você vai ver isso como MIP também. Por que você vai usar nas indicações, principalmente se você está começando, por que você vai usar preferencialmente os medicamentos isentos de prescrição? Primeiro, pela alta segurança que eles têm, tá? Esses medicamentos são medicamentos com um tempo de mercado grande, uma segurança, tudo sobre eles é conhecido, tá? Suas reações adversas, se dá intoxicação, e caso haja intoxicação, qual o antídoto que se usa para se desintoxicar? Por exemplo, o cara intoxicou com paracetamol. A gente sabe que a acetilcisteína ajuda na desintoxicação disso, tá? Enfim, então, você sabe que são medicamentos seguros. Aqui, ó, eu separei alguns medicamentos aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E se você for uma pessoa esperta e estiver começando, você já vai aprender a fazer suas primeiras indicações aqui com o tio Camargo. Olha que legal. Então, ó, dipirona e paracetamol são os campeões aí de venda nas farmácias do Brasil, né? Você tem aqui, que tipo de medicamento é esse aqui? Vamos identificar ele junto? Tem o nome comercial aqui, tem o nome comercial aqui pelo fabricante aqui, a Arela, ó, o fármaco dele aqui, ó, dipirona. Isso aqui é um genérico? Não. É um medicamento de referência? Não. É uma Novalgina da vida? Não. É um medicamento similar, tá? Similar, de venda livre, isento de prescrição, não tarjado. O medicamento isento de prescrição, ele não tem nenhuma tarja aqui. Uai, Camargo, então por que você colocou esse paracetamol da Prate aí? Ele tem uma tarja, mas essa tarja aqui é a tarja obrigatória do genérico. Você simplesmente elimina essa faixa aqui. Eliminando ela, você não tem tarja nenhuma, tá? Então, você vai ter aí um medicamento isento de prescrição. Beleza? Dipirona, analgésico e antitérmico. Paracetamol, analgésico e antitérmico. O que significa analgésico e antitérmico? Combate a febre e combate a dor. Geralmente você pode fazer uma indicação até intercalada, usando dipirona e paracetamol de 6 em 6 horas, para não sobrecarregar a pessoa nem de uma e nem de outra. Então você tem dois fármacos agindo com duas frentes diferentes de ação, né? Apesar do mecanismo de ação deles ser parecidos, mas são fármacos diferentes. Se você indicar um ou outro, pode ser que um ou outro não resolva. Então, você indicando os dois, você muito provavelmente vai ter êxito nessa indicação, tá? É uma indicação bem simples, né? Doralgina, outro medicamento aí consagrado no mercado. Esse, ó, não tem tarja de genérico, então não é genérico, não tem a tarjinha G ali, tá? Então você tem aqui Doralgina, o nome comercial dela, é um medicamento similar, né? A gente está abolindo esse termo similar, então você começa a falar, esse medicamento é um medicamento equivalente. Equivalente a quem? A Neosaldina, né? Antiga, da Nycomed, depois foi comprada pela Takeda, né? Então, Doralgina, equivalente dela. Você tem associação aqui de dipirona, combinada com isometepteno de 30 mg, cafeína, analgésico, relaxante muscular e antitérmico. Outro medicamento... Ah, tá.
a gente falou do esquema posológico, né? Aqui intercalando, ou esse aqui, ó, a dipirona pode ser usada até de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, dependendo do caso, né? E ele é muito seguro, porque olha lá, ó, você pode usar ele até para crianças já a partir de 3 meses. Então é um medicamento muito seguro. Paracetamol, mesma coisa, tá? Você só vai observar aí a dose, né? Isso aí eu quero que você leia a bula, né? Porque quando você lê, você fixa mais do que simplesmente eu te falar. Doralgina, para dores no corpo, dores de cabeça, são as indicações dela. A gente tem aqui, ó, Fenaflex ODC, um medicamento que eu gosto muito de indicar. Por quê? Ele vem com a caixinha com 20, então isso já soma na parte comercial da venda, valor agregado, né? E você tem aqui, ele é um medicamento equivalente do Dorflex, né? Equivalente também do Miorelax. Depois que o Miorelax virou oneroso, ou seja, é um similar que virou ético, uma próxima conversa a gente pode falar sobre isso aí, né? Ele não é mais tão rentável para a farmácia. Eu comecei a trabalhar com esse Fenaflex ODC, um produto que tem uma baita de uma apresentação, tá? A caixinha dele é muito apresentável, isso conta naquela tangibilização do produto pelo cliente. O cliente vê o produto, ele identifica que o cérebro dele lê essas coisas. Pô, analgésico e relaxante muscular. É interessante você colocar o produto na mão do cliente, para o cliente identificar isso, tá? Simplesmente, ao invés de você simplesmente falar. Por quê? O cliente vendo na embalagem do medicamento que a indicação do produto condiz com aquela informação que você está passando para ele, isso aumenta muito a confiabilidade dele em você, tá? Isso aumenta muito. Isso aumenta a chance de você converter o atendimento. Na aula 002 a gente falou sobre conversão, o que é. Volta lá e assiste, tá? Então você tem aqui orfenadrina, dipirona e cafeína, um analgésico e relaxante muscular também, tá? Analgésico, antitérmico e relaxante muscular, tá? Qual que é a diferença aqui, ó? Aqui você tem cafeína e aqui você tem cafeína. Aqui ele tem um pouquinho mais de cafeína do que na doralgina, tá? Aqui, ó, você tem a mesma dose de dipirona e aqui, ao invés de ter o isometepteno aqui na doralgina, aqui ele traz a orfenadrina, tá bom? Então, você já conheceu aí 4 medicamentos que você pode indicar aí, beleza? Tranquilamente. Depois a gente vai ter um fluxograma também do passo a passo que você tem que seguir, tá? Para indicar isso aí. Vamos avançar aqui. Na Pronax, eu gosto muito desse medicamento. Muito, 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 muito. Eu tenho que tomar um cuidado danado, porque senão eu indico só ele, tá? Por que eu gosto tanto disso aqui? Ele é analgésico, combate a dor. Ele é anti-inflamatório, é antitérmico, tá? Serve para uma grande quantidade de problemas de saúde, de males menores que tem uma queixa gigantesca na farmácia, tá? Problemas osteoarticulares, dores nas articulações, seja do tornozelo, do joelho, do calcanhar, né, em caso de pessoas que já foram diagnosticadas com fascite plantar, que é uma inflamação profunda ali no tendão, no ligamento do pé ali. Enxaqueca com aura, ele resolve também, aquela tipo de enxaqueca que é uma dor lancinante, que a pessoa vê até alguns flashes de luz, ou azuis, ou vermelhos, aquilo já com ânsia de vômito, muito eficaz nesses casos, né? Febre também. Então, assim, é um medicamento muito versátil e seguro para você indicar, mas ele tem um efeito colateral muito marcante, que é a dor de estômago, certo? Então, você pode indicar aí a pessoa usar ou depois das refeições, ele pode ser usado até 2 vezes ao dia, né? Mas geralmente um comprimido por dia resolve. Você fala para esse cliente, ó, geralmente um medicamento por dia desse, um comprimido desse por dia resolve. Se você vê que está aproximando de 12 horas depois do uso e a dor está voltando, você toma. Tomou uma caixinha dessa, no máximo 2, não passou, procura o médico, tá? É um medicamento de indicação livre. É o tipo de medicamento que a pessoa, se ela tivesse conhecimento, ela poderia chegar lá na farmácia e pegar, tá? Temos aqui, ó, ibuprofeno de 50 miligramas e de 100 miligramas. Aqui eu separei um genérico, beleza? E aqui eu separei um medicamento de marca, tá? O vulgo ético, tá? Não falo esse termo nunca, tá? Se eu falar, ou é te ensinando, ou é por deslize ou por esquecimento, tá bom? Mas geralmente eu nunca falo. Eu sempre falo medicamento equivalente para similares, medicamento genérico para genérico e medicamento de marca, no caso dos éticos e referências aí. Uma coisa marcante do ibuprofeno é realmente a segurança dele, né? Bebezinhos aí de dias, né? 3, 4, 5 dias já podem usar. Geralmente, uma gota
para febres baixas até 38 graus, né, moderada a baixa, e acima de 39 graus, 2 gotas por quilo, ou de 50 miligramas, tá? O de 100 miligramas eu prefiro indicar, apesar dele vir com a indicação aqui de acima de 6 meses, eu prefiro, pela questão de segurança de conduta, deixar ele mais para indicação para crianças acima de 2 anos, tá bom? Prefiro usar ele mais para crianças acima de 2 anos. Uma coisa que é muito marcante, e quando eu descobri isso, eu provei todos os ibuprofenos que eu tinha aqui na farmácia. É do fármaco ou de algum recipiente, eu não tenho certeza, mas eu acho que é do fármaco, tá? Ele dá uma ardidinha na garganta, tá? Eu falei, caramba, eu tô dando isso pro meu filho. Aí eu abri todos, eu tinha uns 6 ibuprofeno aqui, eu tirei um de cada, dei baixo no estoque lá, abri todos, provei todos. Todos dá aquela ardência imediata na garganta, depois de engolir. Então você já orienta a mãe ou o pai, fala, olha, você dá para a criança tomar, e logo em seguida você já dá um pouquinho de água, porque ele dá uma irritaçãozinha na garganta, tá? Geralmente aí de 8 em 8 horas, né? E não mistura na água, não mistura bem na água. Você tem que dar uma colherzinha, não recomendo pingar direto na boca, porque às vezes pode estar um pouquinho precipitado, você ficar apertando ele muito na boca da criança, dá uma esguichada, você não sabe quanto foi de gotas, tá? Pinga numa colherzinha e coloca na boquinha da criança, ou então coloca na colher, funciona com a seringa, ou aspira com a seringa, né? E coloca na boquinha da criança, no cantinho da boca, tá? Outro medicamento agora já para adultos, que eu também gosto muito de indicar, eu fico revezando muito entre esses dois, porque também é um medicamento muito versátil, que é o ibuprofeno na concentração de 300 miligramas, caixinha com 30 comprimidos. Você pontua na questão da agregação de valor, pontua na eficácia, tá? E pontua também na fidelização do cliente, porque muito provavelmente isso aqui vai resolver o problema dele. Alivia dor, febre, inflamação, é seguro para usar no Covid, é seguro para usar na dengue, tá? Então combate a maioria dos casos de dor muscular, dor osteoarticular. O que é dor osteoarticular? Que está ali na articulação, no osso, tá? Então muito versátil também. Aí a gente vem aqui, ó, para outro medicamento, para outra apresentação, também segura, também isenta de prescrição, que você pode indicar tranquilamente aí. Até para grávida, a partir dos 3 meses, tá? Você pode indicar isso aqui. E aqui, ó, eu gosto muito do Ibuflex, primeiro, por causa da forma farmacêutica dele, tá? São cápsulas gelatinosas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai agir rápido, tá? A absorção disso aqui é muito rápida. Questão de 15 minutos, 20 minutos, isso aqui já está fazendo efeito. E aí ele reforça a própria apresentação deles. Espero que a Legrand não mude isso aqui, né? Porque vira e mexe, os caras cagam as embalagens dos produtos aí. A própria embalagem dele reforça toda a apresentação que você faz para o cliente. Claro que você vai estar apresentando isso com o produto na mão do cliente, né? Ó, efeito rápido e prolongado contra a dor. Rápido e prolongado, ou seja, age rápido e dura. O cliente quer isso. Dor de cabeça, dor muscular, febre e cólica. Cólica principalmente menstrual, tá? Para cólica renal não é muito indicado, porque dependendo do caso, para cólica renal prefira mais associação ali de butilbrometo e escopolamina com dipirona, que pode ser o Buscoplex, né? Que antigamente a gente tinha o Buscopan composto, mas ele não fabrica mais, a gente tem o Buscoplex no lugar dele, beleza? Eu estou acelerando um pouco, porque a gente já está com um tempo avançado de aula, mas não vou deixar você sem essa informação, não, tá? E aí, ó, outro fármaco que eu gosto muito e que é um fármaco, assim, diferente. Nem todo mundo conhece esse fármaco. Então, você vai ficar com um trunfo na mão para fazer uma indicação diferenciada, que é a droropropizina, tá? Tem tempo que não vem Neotos para mim. Eu estou pedindo muito o genérico da biosintética, que é Axê, né? Não sei se ele está descontinuado. Te confesso que eu não olhei na lista dos descontinuados, mas eu acho que é questão de não estar sobrando mesmo para chegar aqui em Rondônia, tá? Então, você tem a droropropizina, ela é um antitussígeno de ação central. Então, ela corta a tosse independente do tipo de tosse que seja. É uma tosse por secreção? É uma tosse alérgica? Ela corta a tosse, independente do tipo que seja, tá? Esse aqui, ó, na concentração de 1,5 mg por ml, é o infantil. E você tem o adulto também na concentração de 3 mg por ml. O referência disso aqui é o Vibral.
tá? Vibral, se eu não me engano, da Abbott, beleza? Prosseguindo, então, opa, passei demais. A gente tem outro medicamento que eu gosto muito de indicar, também por causa da apresentação dele. Geralmente eu tenho uma tendência em selecionar para vender medicamentos que tenham uma apresentação colaborativa com a indicação e venda, não simplesmente por preço, porque às vezes você consegue vender um produto com mais valor agregado, tá? Por causa da embalagem dele. A embalagem aqui, ela tá até mais bonita, eu não achei a foto atual dele, mas ele tá até mais bonito que esse aqui. Então, ó, a fexofenadina é um medicamento antialérgico, antihistamínico, né? Ele vem aqui com a indicação de rinite alérgica e urticária. O que é urticária? Coceira, né? Pessoas com coceira, o nariz coçando, coçando aqui. Cara, uma puta de uma indicação, ó. Coceira no nariz, olhos e garganta, espirro, coriza, tá tudo na embalagem. Coriza, que é nariz escorrendo, coceira na pele. Cara, isso aqui, a própria embalagem já vendeu para você. Entendeu? Deixa o cliente com isso na mão, você vai falando e ele vai vendo que tá tudo aquilo ali que você tá falando tá ali. Beleza? Mucosolvan, cara, para crianças até recém-nascidos, ó, outro medicamento isento de prescrição, pode ser usado de uma forma muito versátil, pode ser usado por via oral, apesar de eu não recomendar porque ele é ruim, mas para inalação isso aqui é fantástico, extremamente seguro, tá? Descongestionante nasal, mucolítico, né? Ele vai degradar as secreções, como a criança não sabe espirrar, assoar nariz, não sabe ainda cuspir, tossir, isso aqui é uma ajuda fenomenal, tá? Pode ser indicado aí para crianças recém-nascidas, tá? Se você tiver num lugar remoto, é que você tem que fazer essa indicação. Essa indicação aqui, para quem tem inalador, é uma indicação excelente, tá? Você vai ver aí na bula a dose certinha por idade, a dose é muito segura, o intervalo posológico é muito grande, então você tem uma segurança ali para pingar as gotinhas, você tem um copo dosador por ml, é um medicamento muito bom de se indicar, tá? Outro medicamento que eu gosto muito, o SPEC, tá? Porque ele vem com uma fórmula muito completa e ele associa aqui alguns expectorantes com antitussígenos, tá? E antialérgicos junto. Então você tem expectorante, antialérgico e antitussígeno. Eu quero já fazer uma aspas aqui, rapidinho. Ao contrário do que as pessoas acham, esse termo expectorante não significa que é um medicamento que vai fazer assim no pulmão, não. Não vai fazer uma contração no pulmão para a pessoa eliminar aquele catarro. Não é isso. Expectorante é um medicamento que favorece a expectoração. Ele vai degradar as secreções através do fármaco que tem aqui, nesse caso aqui a guaifenesina, e facilitar a expectoração, que é uma coisa do seu organismo, tá? Quanto mais água você tomar e o medicamento na hora certa, aquela secreção vai ficar menos espessa, que o expectorante vai dissolver ela e vai facilitar a expectoração, tá? E ele vem com antialérgico também e com antitussígeno, beleza? Então, é um medicamento muito seguro também. A posologia já vem na caixa, muito bom de você indicar. Cepurim, Cepurim, Cistex e Urovit. Esses 3 medicamentos também são isentos de prescrição e eles servem para uma indicação muito comum também no balcão de farmácia, que é desconforto urinário, cistite, né? Inflamação na bexiga e no sistema urinário, principalmente feminino. Então você tem aqui a associação aqui de um corante anestésico, né, com um antisséptico no Cepurim. Uma informação que você tem que dar para o cliente é que vai mudar a cor da sua urina, tá? Mas excelente indicação. Cistex, excelente indicação também, tá? Vem com uma forma parecida com a do Cepurim, só que ele vem com beladona. Então você tem que tomar cuidado, porque grávida ou mulher que tem risco de estar grávida não pode tomar isso aqui. Então, antes de indicar isso, que fala assim, existe a chance de você estar grávida? Estou te perguntando isso por quê? Ou então você até pode falar antes, fala assim, esse medicamento aqui, ele tem um componente abortivo. Só não é indicado em caso de grávida. Existe a chance de você estar grávida? Não. Então você pode tomar tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver com chance de estar grávida, aí você não pode tomar. Beleza? Urovit, mesmo esquema. Outro
analgésico das vias urinárias, né? Ele é o equivalente do pirídio, tá? Não lembro quem fabricava o pirídio agora, mas o pirídio é uma referência disso aqui, tá? Medicamento fantástico também para alívio da dor, tá vendo? Ó? Alívio da dor, ardor, que é a ardência, e irritação do trato urinário, tanto para homem quanto para mulher. Tem que falar para o cliente que muda a cor da urina, beleza? Então, alguns pontos importantes que a gente já destacou, falando dos MIPs, né? Indicação dos medicamentos tarjados, que eu já comentei, é uma realidade negada no Brasil, mas é uma realidade. Existem locais no Brasil onde a população não tem acesso a médico, não tem médico ali. Só que tem farmácia e tem balconista. Então, você tem que saber indicar alguns medicamentos tarjados também, desde que você tenha segurança e autorização para isso, tá? Quem vai usar? Por que é importante saber isso? Quem vai usar? Porque às vezes chega uma pessoa ali te pedindo indicação, fala assim, me dá um remédio bom para tosse. Você faz toda a indicação achando um medicamento bom para dor. Você faz toda a indicação achando que quem vai usar aquele produto ali é aquela pessoa que está diante de você no balcão, mas não é. É o filho dele de 3 anos, a filha dele de 3 anos, tá? Então, por isso que é importante saber. Comorbidade. O que é e como que elas podem influenciar na sua indicação? Comorbidades são doenças pré-existentes antes da sua indicação. Chegou ali a pessoa querendo um xarope, só que ela é diabético do tipo 1. Então, usam doses altas de insulina. Então, qualquer concentração de açúcar que tem ali naquele produto vai afetar a saúde dela. Tá? Então, você tem que saber isso. Hipertensão. Às vezes, você vai indicar um medicamento ali que eleva a pressão da pessoa. Você tem que saber. Insônia. A pessoa já faz uso de ansiolíticos, de sedativos para dormir. Às vezes, você está dispensando ali, até com prescrição, um relaxante muscular para ela que vai somar com aquilo ali. Será que vai ser bom? Tá? Hepatite crônica, né? Clientes que têm problema no fígado. É importante você saber disso, porque às vezes tem alguns medicamentos que já são naturalmente lesivos ao fígado, como o paracetamol, por exemplo, né? Um paciente que tem aí hepatite crônica, 3 comprimidos de 750 miligramas para ele por dia de paracetamol já pode ser muito. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Insuficiência renal crônica. Só um minutinho. Era a patroa me chamando. Vamos continuar, então. Opa, spoiler aqui. Às vezes você tem aqui, deixa eu pegar meu laserzinho de novo aqui. Às vezes você tem aqui um paciente que tem insuficiência renal crônica e algumas moléculas são muito grandes, como, por exemplo, sulfametoxazol com trimetroprima. São medicamentos que a filtração dele já é dificultada em pessoas normais. Não é que seja dificultada, é que ele já exige uma função normal dos rins. Se estiver prejudicado, é problema. Você tem que saber essas coisas também, tá? Para a indicação. Tudo bem que nesse caso, esse medicamento que eu falei, não é um caso de indicação, né? Mas às vezes, o cliente não fala isso para o médico. Gastrite e úlcera, lembra lá do naproxeno, quando eu falei? Você ia indicar o produto ali, mas, poxa, esse produto aqui não vai rolar. Então, vou trocar a indicação, tá? Orientações sobre o uso e alerta sobre reações adversas comuns, a gente já falou nos outros casos, né? Preparo do medicamento, armazenamento, coisas que a pessoa pode sentir. Isso é o quê? Além de tudo, é alinhamento de expectativa com o cliente. Por quê? Às vezes o cara começa a usar um produto ali e vai demorar aí uns 2 ou 3 dias para começar a surtir efeito, né? Principalmente em caso de vitaminas, poliminerais também. E é interessante você falar isso com o cliente, porque o cliente já está esperando. Outra coisa, você fala, ó, esse medicamento vai mudar a cor da sua urina, tá? Então o cliente já está esperando aquilo ali, beleza? Então é importante esse alinhamento de expectativa. Antes de abrir para as perguntas, eu só quero compartilhar com vocês aqui e agradecer você, que você é herói, você é heroína de estar comigo aí até agora. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Eu quero compartilhar com você aqui o fluxograma que eu preparei de atendimento
de indicação, né? Então, vamos lá. Beleza, você está vendo aqui já. Opa! Indicação. Quem vai usar esse medicamento? É um adulto ou uma criança? Então, você vai escolher ali a indicação, tendo certeza de quem vai usar esse medicamento. O cliente é alérgico a algum medicamento? Deixa eu ver se o tamanho está legal aqui para você ver. Deixa eu abrir aqui em tela toda. Compartilhar só a tela aqui que fica melhor. Isso aí. O cliente é alérgico a algum tipo de medicamento? Dá um zoomzinho a mais aqui. O cliente é alérgico a algum tipo de medicamento? Ele é alérgico? Sim. A qual medicamento? A qual fármaco ele é alérgico? Você vai descobrir qual fármaco ele é alérgico e vai verificar se o medicamento que você ia indicar contém aquele fármaco, contém aquela substância. Se não tiver aquele fármaco, a pessoa é alérgica a dipirona. Tem dipirona lá naquele medicamento que você está indicando? Tem dipirona no paracetamol? Não, não tem dipirona no paracetamol. Tem dipirona no ibuprofeno? Não, não tem dipirona no ibuprofeno. Então, você pode continuar com a indicação. E se tiver, aí você troca a indicação, tá? Beleza. Cliente é alérgico a algum medicamento? Não, o cliente não é alérgico a algum medicamento. O cliente, só para você ficar mais visual isso aqui para você, tá? O cliente possui alguma doença crônica? A gente já falou, diabetes, hipertensão, hepatite crônica. Outra coisa que eu não falei lá atrás, esteatose, que é uma doença inflamatória do fígado, geralmente por alto consumo de carboidratos ao longo do tempo, tá? Isso também prejudica o uso de medicamentos, pode causar uma intoxicação por causa disso aqui. Gastrite, úlcera, a gente já falou, né? Se a pessoa tem, sim, o que você vai fazer? Você vai ver a necessidade de adaptação ou de contraindicação, ou seja, vai adaptar, você vai fazer o quê? Indicar uma dose menor para ela, tá? Todo medicamento tem a dose máxima lá, diária. Você vai olhar isso e fazer uma adaptação com base nisso, ou se houver uma contraindicação, você vai trocar a sua indicação, beleza. Agora, se não tem, o que você vai fazer? Proceder com a sua indicação normal que você ia fazer, beleza? Então, basicamente, isso foi tudo que você precisava fazer, né? É claro que esse é um início de entendimento, um início de estudo, um início de aquisição de conhecimento para você saber estrategicamente o que fazer. Então, agora você já sabe o que você precisa fazer em cada tipo de atendimento em balcão de farmácia, tá? Então, a partir disso, agora você já sabe até quanto mais qual é o conhecimento que você tem que adquirir também para avançar aí na sua caminhada, né? Nos seus próximos passos aí, o que você tem que fazer. E agora eu vou abrir para perguntas, tá? Vou abrir para perguntas aqui. E agora você está liberado para fazer a sua pergunta para mim. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Manda pergunta aí no chat, agora é a hora. Deixa eu dar uma revisada aqui. Minha esposa, você viu ali que já me ligou. Falou, seu filho tá chorando aqui, cadê você? Vamos ver. Pode mandar pergunta aí, gente. Deixa eu dar uma revisada aqui. Vou mandar, enquanto você manda a sua pergunta aí no chat, eu vou mandar um alô aqui para as pessoas que eu não cumprimentei no início da aula. A Sara Santos, eu não cumprimentei. Boa noite, Sara. O Tairone, sim. A Analice Tairone, a Analice, sim. O Júnior Santos falou que o áudio estava top. Erivan Porto trabalha na Ultra Farma Popular. O William Sequini, boa noite. Sou o William de Ourinho, São Paulo. Abraço para você. A Nailma concordou com alguma coisa que eu falei lá atrás. Marceline Fã estava nas outras duas aulas. Show de bola. A Flávia Som também, aluna aqui, acompanhando direto com a gente. O William Sequini falou que dava para entender lá atrás, aquela prescrição, né? Já tem um grau de entendimento, né? Nesse ramo aí, então você conseguiu identificar, né? Sobre a prescrição elegível, o Júnior Santos falou assim, na verdade, como o mundo está mudando, ainda tem médicos antigos que deveriam se atualizar e começar a usar digitável, né? A receita digital para facilitar a vida tanto do cliente como do profissional. Concordo com você, mas ainda não chegamos nesse patamar aí.
Fabiano Santana mandou boa noite, show de bola. Eu, balconista oficial, deve ser algum youtuber ou Instagram aí. Cara, manda seu nome aí. Parcerias são sempre bem-vindas. Obrigado por você estar aí acompanhando, parabenizando aí o conteúdo, show de conteúdo, parabéns, obrigado. Sorte para você também no seu canal, no seu Instagram lá, não sei se você tem. O Ines aqui, aula top, hein? Que bom que vocês gostaram. É o custo de eu dormir fora de casa, no quintal, na garagem. É brincadeira. E quando o próprio farmacêutico rasura a notificação da receita na frente do paciente, aí é complicado, né? Não tem nem o que falar, não deveria acontecer. Cortes Podcast, mandou os parabéns aí, obrigado. Nailma Luna, mandando os parabéns também. Jussiara Gomes, boa noite, professor Camargo, boa noite, Jussiara. Karine Bastos, aplaudindo o conteúdo, obrigado. Olha essa pergunta, que show! Eu já respondi ela, mas eu vou responder de novo. Você acha o SPEC um medicamento contraditório pelo fato de ser expectorante e antitussígeno? É exatamente aquele entendimento que eu comentei lá atrás. As pessoas têm essa ideia, você falou que você é estagiário, né? Então, tudo bem, eu te perdoo por não saber disso, ninguém é obrigado a nascer sabendo nada, eu também não sabia disso, até eu ter acesso a esse conhecimento que você está tendo agora, tá? Então, o fato de ser expectorante, reforçando isso, o expectorante não é um medicamento que vai causar uma contração vigorosa no pulmão e causar a expulsão daquela secreção, não é. Expectorante é um medicamento que vai degradar o muco, né, que é o catarro, para que o organismo elimine aquele muco com mais facilidade. Então ele não é contraditório, ele corta a tosse enquanto para dar alívio e conforto para a pessoa, enquanto o mucolítico vai degradando aquela secreção e você com certo nível de expectoração, o próprio movimento da traqueia ali favorece isso, tá bom? Vamos ver aqui as próximas perguntas. Manda aí, gente. A Jussiara pergunta o seguinte: professor, na real mesmo, tem que saber o que é medicamento ético, genérico e similar, saber a principal indicação e modo de usar? A gente trabalha com um negócio chamado arsenal terapêutico. O médico trabalha com isso, né? E dentro da farmácia a gente trabalha com um mix de produtos. Então, você tem, o ideal seria que você conhecesse pelo menos a classificação básica e o modo de usar, pelo menos dos medicamentos que você tem na farmácia que você trabalha. Uma farmácia de grande porte, você vai levar aí, estudando 3 medicamentos por dia, mais ou menos, você vai levar aí uns 2 a 3 meses para saber a indicação de tudo, tá? Indicação assim, classificação, né? Esse aqui é um medicamento anticoagulante. Isso aqui é um medicamento antialérgico. Isso aqui é um antitussígeno. Isso aqui é um anti-inflamatório. Isso aqui é um analgésico, tá? Mas você não vai saber indicação e classificação de tudo, de todos os medicamentos do mundo, nunca, tá? Nem eu sei. Então, o que você vai fazer é selecionar um grupo de medicamentos que você sabe que você tem à sua disposição ali para você indicar sempre, tá? Para você alternar dentro daquelas indicações, tomando cuidado para você não viciar em um só, porque quando aquele faltar, você não sabe indicar outro, tá? Mas o ideal é que você conheça, vai pouco a pouco aí, dia a dia, estudando cada dia mais, né? Para você saber cada dia mais medicamentos, tá? Gente, quando a gente para de aprender, a gente morre. A gente morre no exato momento que a gente para de aprender. Então, conhecimento não é um destino, né? É um caminho. Você nunca para de adquirir conhecimento. Boa noite, Barra de Guabiraba, Pernambuco. Caramba, que legal! Eu fui até Caruaru, Toritama, Caruaru. Foi lindo o estado de Pernambuco. Sou apaixonado com esse estado aí. Cheguei atrasado, mas foi show. Josimar, sei lá do Espírito Santo, né, cara? Aprendi muito hoje, Flávia São. Show de bola, Flávia. A ideia era essa. Wanda Reis. Boa noite. Pena que cheguei no fim da live. Ô, Wanda, você tem até terça-feira que vem para você assistir, fazer anotação, tudo mais. Beleza? Tá? E depois, daqui a um tempo, eu vou falar como que vocês vão fazer para ter acesso a essas lives que já saíram do ar. Tá bom? Geralmente tem os 30 mais vendidos. Ó, todo funcionário novo, todo aprendiz novo que começa comigo aqui,
eu imprimo uma lista dos 100 medicamentos, dos 100 produtos mais vendidos na minha farmácia e dou para ele. E ele tem que saber aonde está aquilo ali. Em uma semana, ele tem que saber onde está tudo. Tá? Então, em uma semana, ele não faz nada, ele não atende ninguém, ele não faz nada a não ser saber a localização exata de todos aqueles produtos ali. Tá? O que eu vejo de errado? Os caras contratam aprendiz e jogam aprendiz no balcão sem preparo nenhum. Vocês lembram? A live 001 eu falava sobre isso, preparo. Estar preparado para o balcão de farmácia, né? Então, eu faço isso. Na primeira semana, o cara vai só saber onde está cada coisa. Para quê? Para ele poder atender vendas de pedido. Me dá uma água boricada, tá aqui. Me dá uma dipirona, tá aqui. Me dá um paracetamol, tá aqui. Indicações ele vai começar a saber depois. Aí depois, o próximo ciclo é saber a classificação básica de cada um. Isso aqui é analgésico, isso aqui serve para dor. Isso aqui é antitérmico, serve para febre. Beleza? Então, é isso aí. Você é de Guarambina, Bahia. Gustavo Silva manda boa noite. O Marcos Felipe, boa noite. Você comentou que o ibuprofeno pode ser usado a partir do terceiro semestre de gravidez. Porém, a bula diz que é desaconselhável o seu uso por grávidas. Como ele não tem um estudo detalhado sobre a teratogenicidade dele, ele é contraindicado. Mas o que acontece? A gente tem no mundo real, a bula é um mundo ideológico, né? Um mundo ideal. Aí no mundo real, às vezes, a necessidade supera a contraindicação. Por exemplo, a mulher teve uma infecção severa e as bactérias que estão causando essa infecção nela são resistentes à grande maioria dos antibióticos que ela já fez uso na vida. O que o médico vai fazer? Ele vai ter que usar um antibiótico ali, mesmo que seja contraindicado. Por quê? Porque a vida da grávida e do bebê são mais importantes do que aquele risco inicial ali. Ele vai fazer esse monitoramento, tentar escolher uma droga ali que tenha o menor risco de teratogenicidade possível, mas em alguns casos, sim, você tem essa necessidade aí, tá? Eu aconselho, tá? Grávidas, a principal associação, paracetamol com butilbrometo de escopolamina, né, que é aquele Espaslite Duo, Buscopan, Buscoduo, né? É o mais indicado. Mas tem uns casos que não resolve. Esse você tem que usar o quê? Você tem que usar o ibuprofeno, tá? Escolhe ele na dosagem de 300 miligramas ou de 400 miligramas cápsula gelatinose, tá? Ele é usado sim, beleza? Mais perguntas? Mais perguntas? Se não tiver, eu vou encerrar a aula, que a minha esposa já deve estar biruta comigo. Mais perguntas, gente? Tem um delayzinho aqui, deixa eu ver aqui, entrar pelo YouTube aqui, que às vezes pelo celular eu consigo ver mais atual até do que... Receita digital, ainda existe muita dúvida, até mesmo por farmacêutico. Cara, existe muita dúvida, inclusive minha. Eu não me inteirei ainda, até por questão de outros projetos e tudo, e até questão por demanda, né? Não me inteirei ainda a par de tudo sobre receita digital, tá? Então o negócio é sentar mesmo, a bunda na cadeira, ler a RDC e isso aí. O Jadson Silva, muito bom conteúdo, gratidão, espero que você tenha aprendido, obrigado por estar aí comigo. O Marcos Felipe agradece aí, good vibes, boas vibes para todos nós. O Roger agradece aí, obrigado pela aula, show de bola. O que fazer quando o cliente pede tarja preta sem receita? Cara, você vai falar assim, olha, eu adoraria te vender. Tudo que eu queria te vender era um tarja preta sem receita. Só tem um problema. Isso aí entra como tráfico de droga, eu vou ser preso de 10 a 15 anos de prisão. Eu tenho certeza que você não vai querer pagar nem a minha fiança, porque é inafiançável, e nem meu advogado. Fala isso com um tom de brincadeira para ele, desse jeito que eu tô te falando aqui. Você vai quebrar o cara, vai quebrar a mulher. Entendeu? Fala assim, bem no tom de brincadeira, assim, tudo que eu queria era te vender. Eu só não vou te vender por causa disso. É isso aí, cara. Beleza? Vai ter live terça que vem, professor? Começa que horas? Toda terça, 9h15 da noite, pelo horário de Brasília, sim, vai ter live que vem, tá?
Hoje recebi receita de antibiótico prescrito por enfermeiro. Posso dispensar? Cara, não existe o código do Corém lá dentro do SNGPC para fazer dispensação. Então, você vai ter que ver com o seu farmacêutico aqui. Aqui a gente entrou num consenso com a vigilância local aqui, tá? E existe uma forma de fazer, tá? Mas você vai ter que ver com o seu farmacêutico, com a sua farmacêutica ou com o chefe da vigilância local aí, o que pode ser feito, beleza? Em alguns casos, existem exceções, sim, mas via de regra, não, beleza? Ótima aula, mano. Carlos Manuel Araújo da Silva. Obrigado. Obrigado pela aula. Quando vai ter outra aula? Terça que vem, 9h15 da noite. Aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo aqui da live, depois que acabar, depois que o tio foi embora, vocês clicam aqui para se cadastrar o e-mail para você receber o aviso da live e também entrar no meu canal do Telegram para você receber lá. Eu mando todo dia de manhã, toda terça-feira de manhã, eu mando lá no canal do Telegram. Ó, hoje vai ter live, o tema vai ser esse, o link é esse aqui. Clica para você salvar o lembrete. Aí você já fica esperando, quando entrar lá você já está com o lembrete salvo. E também eu mando, ó, deixa eu ver se chegou aqui para mim. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu mando, ó, ao vivo em 10 minutos, eu mando um e-mail. Você só clica nesse, ó. Cliquei ali. Oi, vai abrir? Vai vergonha não, hein? Vai abrir. Enfim, ele abre aqui o YouTube. Na aula, ó, tá vendo? Abriu a live ali, ó. Então, você cadastra seu e-mail aí, beleza? Mais perguntas, pessoal? Mais perguntas. A gente tá chegando quase 2 horas de aula. Foi muito show, gente. Show de bola demais. Nossa. Você quer ver uma pessoa que fala muito? É um mineiro falando uma coisa que ele gosta, viu? Aí não tem jeito, aí a prosa vai embora. Gente, ó, vocês, as 20 pessoas que estão aqui até agora, obrigado vocês, gratidão de coração. Eu não gosto de banalizar esse termo gratidão, não, mas obrigado, tá? Então é isso. Como não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a live, tá? Eu vou encerrar a live aqui. E aí a gente se vê na terça-feira que vem com mais uma aula. Beleza? Então é isso, gente. Brigadão mesmo de coração. A gente se vê na próxima aula. Valeu!